Oi, gente! Hoje nós falaremos sobre a passagem da Idade Média para a Idade Moderna e como essa transição fez com que os portugueses chegassem aqui à América. Então, antes da gente entender esse fato histórico que impactou profundamente as civilizações indígenas, precisamos compreender melhor essa transição, porque ela foi marcada por vários fatores que mudaram totalmente o sistema feudalista da época. Nessa transição estava ocorrendo uma crise socioeconômica devido a duas guerras que aconteceram. A Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, e a Guerra das Duas Rosas, de 1455 a 1485. Essas duas guerras envolveram os países Inglaterra e França e deterioraram bastante a economia do país. Em consequência, os camponeses estavam numa condição muito miserável e os impostos também, os tributos estavam muito altos. Então, tudo isso fez com que gerasse uma sensação muito grande de insatisfação. E aí existiam os grupos chamados jaqueres, que eram camponeses que se rebelavam contra a nobreza. Eles estavam questionando tudo isso, o porquê que eles pagavam tributos tão altos, enfim. E se vocês desejarem também que eu grave uma videoaula falando especificamente da Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas, é só comentar, porque são duas guerras bastante interessantes. Além disso, a Europa passava por essa grande desorganização na produção, né? Porque se os camponeses estão lá se revoltando, quem é que vai produzir? Porque a gente também tem que entender que a base daquelas sociedades era a agricultura. Então, se a mão de obra estava ali muito revoltada, obviamente que a economia decai, né? Além disso, a peste negra, que foi uma pandemia que aconteceu nessa época, também impactou muito. Aproximadamente 25 milhões de pessoas morreram, o que correspondia a um terço da população europeia. Então você imagina aí, um terço do continente europeu morrendo hoje em dia. É claro que quando a gente para pensar, isso traz inúmeras consequências, são muita gente morrendo, né? E essa peste negra também foi espalhada muito rapidamente. E aí você pode até se perguntar, tá, João? Entendi esses fatores. Mas qual é a diferença de pandemia para epidemia? Pandemia é uma doença que se espalha em escala global. A peste negra se espalhou muito rapidamente por conta das grandes navegações. Agora, epidemia é algo que acontece só numa região. Ah, essa doença só aconteceu na França? Pois é. Então, essa é a diferença básica entre pandemia e epidemia. E aí, juntamente com todos esses fatores, o desenvolvimento do comércio é uma coisa muito importante, porque a Europa começou a querer comercializar mais, a Europa começou a querer explorar mais os mares. E também o surgimento da burguesia, que era um grupo composto por artesãos, comerciantes, e eles estavam ali procurando vender o que produziam. Inclusive, é até aí que começa mais ou menos o capitalismo, que se chamava capitalismo comercial, porque o lucro advinha justamente do comércio. Também as cidades começaram a crescer. Então, todos esses fatores transformaram profundamente a sociedade antiga. A sociedade antiga que eu me refiro é a sociedade da Idade Média. Portanto, a partir de tudo isso, a partir de todas essas transformações sociais, a gente consegue perceber que a Europa estava passando por um período bastante inovador assim.
Tanto que tem pessoas naquela época que se denominavam de modernas. Por isso que essa idade é chamada de idade moderna, porque as pessoas realmente estavam se reinventando. A gente vê que logo mais vai ter a chegada dos portugueses à América, mas antes disso, Cristóvão Colombo, a Reforma Protestante, o Renascimento. Então, foi é, um período de bastante quebra de paradigmas mesmo. Visto que entendemos o contexto da época, agora entenderemos mais um pouco das grandes navegações do pioneirismo português. É claro, gente, que nessa época não foi uma ruptura total de paradigmas, porque muita coisa não se conhecia ainda. Por exemplo, quando as grandes navegações começaram, os europeus ainda tinham um imaginário de que nos mares e de que nas terras teriam sereias, monstros e essas outras criaturas assustadoras, um pensamento assim bastante imaginário. Mas à medida que as navegações avançaram, eles também começaram a conhecer mais o mundo. E por que Portugal foi a grande potência da época? Porque, gente, Portugal já tinha formado seu estado. Portugal já estava com sua dinastia direitinho ali. Enquanto, por exemplo, a França e a Inglaterra tinham sido abaladas por a Guerra das Duas Rosas e a Guerra dos 100 Anos, Portugal já estava firmado como nação. Tanto é que antes, muito antes mesmo, talvez no século 1300, estava acontecendo umas guerras de reconquista, que era basicamente os povos europeus tentando expulsar os povos árabes. E aí se destacaram 4 reinos no território português, que é o reino de Navarra, Castela, Aragão e Leão. E em 1139 houve a independência de um condado muito importante, o condado portucalense. Esse condado ele estava subordinado ao reino de Leão e ele pertencia à dinastia de Borgonha. Entretanto, em 1383, a dinastia de Borgonha, Dom Fernando, o último rei dessa dinastia, morreu sem deixar pessoas sem deixar herdeiros ao trono, mas herdeiros do sexo masculino, porque ele tinha uma filha cujo nome era Dona Beatriz, que era do sexo feminino. Só que aí teve esse grande conflito para ver quem ia substituí-lo. Mas aí o que aconteceu? A Dona Beatriz era casada com o monarca do reino de Castela. E aí as pessoas ficam. Pensa aí o que as pessoas ficaram imaginando. Nossa, se a pessoa que vier nos substituir aqui no trono for uma pessoa que está casada com outra de outro reino, pode ser que haja uma junção e que aí os interesses das pessoas sejam quebrados. Por isso, a pessoa que substituiu foi Dom João, que ele era conhecido como mestre de avis. Esse nome se dava mais por uma questão religiosa e também militar. E essa dinastia ficou de 1385 até 1580 em Portugal. Por isso, enquanto as outras nações, como eu disse, estavam ali em conflitos dinásticos, enfim, em diversos conflitos, com a economia abalada, Portugal não. Além disso, Portugal já estava dando início às grandes navegações. Ele já estava com o objetivo de ter rotas para comercializar. Então, essa formação de Estado português foi muito importante, porque a nação já estava pronta para abrir suas rotas. E agora falando do pioneirismo português. Existiam
Aliás, existem vários fatores que eu vou falar a vocês. O primeiro, aliás, é a localização geográfica. Se você vir no mapa, Portugal está justamente aberto ali aos mares. Então, isso torna ele bastante propenso a ter mais caminhos para comercializar. Eles também, o governo de Portugal, já tinha tido domínio com algumas técnicas e equipamentos. Tanto é que eles já sabiam manejar as bússolas e tudo mais. E outra coisa que também foi bastante importante foi o contato com textos que narravam ali as histórias de outras terras. Porque antes de os europeus estarem ali no centro do mundo colonizando, enfim, os árabes já tinham tido grande domínio. Então, os portugueses estiveram em contato com textos árabes que narravam muito bem essas histórias. E também porque Portugal era um importante entreposto de abastecimento dos povos italianos que iam para o Mar do Norte. Então, isso também fez com que as riquezas aumentassem. E o último fator, que é o que eu andei dizendo muito nesses últimos minutos e que eu acho que vocês já entenderam, era que Portugal já tinha sua nação formada, já tinha seu estado formado. Isso é importante por quê? Porque quem vocês acham que bancavam todas aquelas grandes navegações eram o governo português. Então, essa economia já estava organizada. As grandes navegações estavam sendo bancadas pelo governo português e tinha-se muita vontade. O rei tinha muita vontade de ter mais posses de terras. Então, era um interesse muito grande do governo colonizar mais, aumentar mais a sua economia. Outra crença que também se tinha muito era do metalismo, que um governo rico era aquele que tinha muitos metais, como ouro, prata e rubi, safira, entre outros dessa categoria, que são diversos. Tá. E aí, em 1415, muitos anos antes, 85 anos antes dos portugueses chegarem até aqui, eles já tinham dominado a ilha de Ceuta, que era um importante entreposto ali do norte da África. Então, a gente considera que eles dominarem essa ilha de Ceuta, esse território cujo nome era Celta, foi um fator importante para as rotas abrirem. Daí, em seguida, eles também conquistaram a Ilha de Madeira e Açores, que já estavam mais no Oceano Atlântico. Então a gente vê que eles já estavam indo em direção às Américas. E uma coisa importante para eles procurarem ainda mais outras rotas era que o mar Mediterrâneo ele estava sendo dominado por povos italianos. E aí seria uma disputa muito grande assim. Por isso, eles estavam ali atrás de outras rotas. E em 1488, Bartolomeu Dias atravessou o Cabo das Tormentas. Esse nome Cabo das Tormentas se dá porque era um lugar de bastante tempestades, aliás, tempestades, e era bastante perigoso assim. E ele conseguiu atravessar. E outro fator muito importante, eu sei que eu já repeti muitos is, mas outro fator muito importante era que Bartolomeu Dias estava numa navegação portuguesa. Então os portugueses estavam aí com tudo, abrindo seu comércio mesmo. Mas a gente não se pode enganar achando que nenhuma outra nação não estava disputando. Por quê? O rei espanhol ajeitou lá sua dinastia e tudo mais. E organizou uma navegação onde estava Cristóvão Colombo,
E em 1492, Cristóvão Colombo e suas tropas chegaram às Antilhas, que ficam localizadas ali na América Central. Então, a gente não pode achar que somente os portugueses estavam avançando, porque as outras nações também estavam procurando abrir o seu comércio. E quando Cristóvão Colombo chegou aqui, ele pensava que tinha chegado na Índia. E isso é muito importante para a gente compreender, porque quando ele viu os nativos, ele chamou-os de índios. Mas índio é um termo genérico e até mesmo ofensivo. Por que genérico, João? Porque aqui na América existiam diversas civilizações. Essas civilizações com diversas culturas, com culturas bastante diferentes. Aliás, com culturas bastante diferentes. Então, a gente não pode achar que os indígenas eram somente um povo pacífico ali. Não. Os indígenas eram bastante heterogêneos. Os indígenas, eles eram bastante diversificados culturalmente. E tanto é que existiam muitas brigas assim entre eles. Então, a gente não pode deixar de enfatizar isso, que o termo índio, além de genérico, é até um pouco ofensivo. Tanto é que alguns exemplos que temos, os tupis-guaranis, os arawak, os jé e os caripe, entre diversas outras etnias que habitavam aqui a América. Enfim, com a chegada de Cristóvão Colombo aqui, a América Central, na Europa começou uma briga muito grande, uma disputa muito grande, porque como é que a maior potência da época não tinha chegado primeiro aqui à América? Isso causou bastante impacto. E em 1493, o Papa estabeleceu a Bula Papal Intercoetera, que basicamente estabelecia uma linha imaginária norte e sul que passaria no Cabo Verde. E aí as terras a leste seriam para Portugal e as terras a oeste seriam para a Espanha. Só que aí vem a grande questão. Os portugueses sabiam da existência de terra aqui. Muita gente acha que eles chegaram aqui assim do nada. Mas hoje em dia os historiadores já veem que essa fala pode ter sido uma desculpa dos portugueses. Porque essa bula papal intercoetera foi tratada em 1493, 7 anos antes da expedição de Cabral chegar aqui. Então, provavelmente eles já sabiam da existência de terras aqui. Mas, por conta deles saberem disso, eles não ficaram nada satisfeitos com esse tratado, porque eles viram que não ficaram com muita terra. Portanto, Portugal reivindicou e pã. Em 1494, foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado era outra linha imaginária que passava a 370 léguas de Cabo Verde. E as terras a leste seriam para Portugal e as terras a oeste seriam de Espanha. E aí Portugal ficou com mais terras realmente. Mas não pensa que também a igreja não tinha ali um objetivo. Porque assim, gente, quando você for estudar história, todas essas nações tinham um objetivo, sim. Todas essas potências e a igreja também tinha muito poder naquela época. A igreja queria, em troca, catequizar mais pessoas. A igreja queria erguer o cristianismo. A igreja queria mais terras realmente para ser de sua posse.
E aí, quando os colonizadores chegaram aqui, em troca, eles iriam, como é que fala? Catequizar os povos originários da terra. E eis que, enfim, chegamos à expedição de Cabral em 1500. Mas antes de eu falar dessa expedição, me esqueci de dizer da de 1498, que basicamente foi quando Vasco da Gama desembarcou em Calicut, na Índia. E essa viagem garantiu aos portugueses bastante controle comercial de mercadorias. Tá, agora uma pausa. Tá. Vamos chegar agora à expedição de Cabral, que foi a que a gente considera oficial mesmo. Em 1500, Pedro Álvares Cabral, chegou com suas tropas em Porto Seguro, na Bahia, em 22 de abril. E como eu disse, eles tinham bastante conotação religiosa ali cristã. Então, nos primeiros dias que eles ficaram aqui, já fizeram uma missa. Porque acho que foi até no período de Páscoa, assim, abriu o período de Páscoa. Então, a gente vê que eles já vinham com esse objetivo. Mas além desse objetivo de erguer o cristianismo, eles também tinham o objetivo de encontrar especiarias como pimenta, sal, porque naquela época a conservação de alimentos era muito complicada. Hoje em dia existe geladeira, hoje em dia existe freezer, mas antigamente esses equipamentos tão modernos não existiam. Por isso, essas especiarias que deixavam um gosto melhor ali na comida eram muito importantes. E eles também estavam atrás de ouro, metal, porque tudo isso valia muito. De cara, quando eles chegaram aqui, eles não encontraram especiarias, ouro, prata e esses outros metais preciosos. Eles encontraram, na verdade, árvores cuja madeira era o pau-brasil. Essa madeira, ela foi muito importante assim, porque eles construíram embarcações, navios, as naus, na verdade, chamadas, e também a tintura dessa madeira era vermelha. Tanto é que o nome Brasil significa vermelho, acho que é vermelho como brasa, ou brasa vermelha, mas é um nome mais ou menos desse tipo. Então, essa madeira enriqueceu bastante. Tanto é que se a gente for ver os reis e rainhas desta época, a gente vai ver muito vermelho como um símbolo de luxo, um símbolo de riqueza. E a nossa primeira reflexão foi referente ao termo índio, que é genérico e que é, de certa forma, ofensivo. E que, na verdade, eu não tenho nem tanto lugar de fala, mas eu trago numa perspectiva mais histórica para vocês compreenderem e não usarem muito esse termo. A segunda problematização é do termo descobrimento ou nascimento do Brasil. Por quê? Porque muito se fala em descobrimento do Brasil ou em nascimento do Brasil, mas antes mesmo dos portugueses chegarem aqui, ou como muita gente fala, descobrirem aqui, já tinham diversas sociedades indígenas. Os povos indígenas já estavam estabelecidos como tais. Eles já tinham sua organização familiar, eles já tinham sua cultura, eles já tinham sua maneira de obter alimento, eles já estavam firmados mesmo. Já eram sociedades formadas. Quando os portugueses chegaram aqui, eles não respeitaram um conceito que se chama alteridade, aquilo que é característica do outro. Puseram a religião deles, o cristianismo era o único certo,
Para eles, os indígenas eram povos sem fé. Para eles, os indígenas eram povos preguiçosos, povos que não tinham, enfim, crença, povos que não eram civilizados. E tudo isso está ligado muito à ideologia eurocêntrica. Essa ideologia eurocêntrica é a que coloca a Europa como centro do mundo, como se os europeus fossem os povos mais civilizados, fossem os povos mais certos, mas a gente vê que isso não é verdade, porque querer colocar uma civilização acima da outra é algo extremamente preconceituoso e que trouxe, como a gente verá, muitas mortes. Além dessas mortes por questões culturais e questões de religião, outro baque muito grande foram as doenças trazidas, porque eles trouxeram cachumba, varíola, sarampo, tifo e entre outras doenças que foram muito prejudiciais aos indígenas. Estima-se que em mais ou menos na época que os portugueses chegaram aqui ao Brasil, haveriam 5 milhões de povos indígenas. Mas hoje em dia a gente vê que só tem 500 mil, só tem 500 mil. Então, para onde é que foram tantos povos? A gente vê também que na América Central e na América do Norte foi assim uma dimização, nem sei se existe essa palavra, mas muitos indígenas foram dizimados. Foi uma coisa assim sem precedentes. Agora eu quero trazer um trecho da carta de Pedro Vaz de Caminha, que foi um escrivão muito importante aqui no solo brasileiro, porque ele esteve na expedição de Pedro Álvares Cabral. E nesse trecho que eu vou ler mais especificamente, ele descreve os povos indígenas. Pardos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas. A afeição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência, e alguns que andavam sem eles traziam os beiços furados e nos buracos traziam os espelhos de pau. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andava uma, com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas, e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Davam-nos daqueles arcos e setas em troca de sombreiros e carapuças de linho, e de que qualquer coisa que a gente lhes queria dar. Portanto, a partir desse texto a gente compreende como foi assim um choque esses dois povos se encontrando. E, João, como é que foi assim esse encontro? Na verdade, eles se encontraram com os povos Tupinambás, que era um povo mais pacífico. Então, isso foi beneficente aos portugueses, porque se eles se encontrassem com outros povos mais agressivos, com certeza haveria um conflito maior. Mas o que a gente consegue perceber é como os portugueses ficaram chocados com o fato dos indígenas não usarem roupas que cobrissem suas partes íntimas, tanto que eles a chamam de vergonha. Para eles, aquelas mulheres sem cobrir suas partes íntimas era algo, meu Deus, muito grande. Mas aquilo é da cultura indígena. E
Outro estereótipo muito grande é o estereótipo de que o índio é inocente, que o índio não sabe de nada. Mas isso também é uma coisa errônea. Então, faz-se preciso uma reflexão muito grande de como ainda hoje em dia a gente usa o termo índio de maneira genérica. Ainda hoje em dia a gente usa o termo índio para, de certa forma, ofender. Ainda hoje em dia a gente não sabe distinguir que os povos indígenas não eram só um, eram vários, com várias culturas, com várias sociedades e com a sua religião ali. E depois ainda vai haver a escravidão indígena. Então foi bastante sofrido para esses povos, tanto na questão cultural quanto na questão religiosa, eles procurando catequizá-los, tanto na questão da escravidão, e também hoje em dia trazendo esses resquícios dessa história tão horrível para os dias de hoje, a gente vê que ainda há muita disputa de terra. Tanto é que o tema do Enem 2022, o tema da redação, se referia aos povos indígenas, aos povos tradicionais. Então, hoje em dia, ainda tem muitos embates acerca disso. E nós, como cidadãos brasileiros, precisamos procurar nos informar acerca disso. E outra coisa muito importante é que neste trecho ele fala um pouco da questão do escambo, que ocorreu também. No começo ocorreu uma troca de presentes. Então, ainda falando sobre essa questão indígena, eu trouxe uma data, na verdade um fato histórico, que é o esqueleto mais antigo da América, que é o de Luzia, que se situa na Lagoa Santa, em Minas Gerais. Tem-se que esse esqueleto tem aí 11.500 anos. Então, a gente percebe que antes dos portugueses chegarem, já tinham povos aqui há muito tempo. Como eu venho repetindo. E João, por que você repete tanto isso? Porque, gente, isso é muito cobrado. O Enem, ele procurará trazer a questão de como os portugueses não respeitaram a alteridade indígena, de como os portugueses dizimaram, de como desse uso do termo descobrimento. Então, tudo isso é muito importante para a gente refletir sobre a nossa percepção acerca dos indígenas. E, por fim, nesse último momento, eu quero agradecer às pessoas que já se inscreveram aqui no canal, as pessoas que já deram aquela força, curtiram, comentaram os vídeos. Realmente eu fiquei muito feliz. Espero que esse vídeo chegue a você e que ele possa trazer um conhecimento acerca disso, porque os povos indígenas realmente foram ainda são, na verdade, muito estereotipados, ainda sofrem muitos preconceitos e entre diversas outras coisas. E com isso ficamos e nos encontraremos posteriormente. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deem like, se inscrevam, comentem, porque uma videoaula dessa, gente, dá muito trabalho. É muito tempo estudando, são muitos estudos que se tem acerca disso. Então é isso e tchau.